Será que em 2025 vai ser tudo novo? De novo? E é pensando nessa música, nessa grande música de Paulinho Mosca, é tudo novo de novo, que a gente vai conversar hoje em mais um episódio do Mirocast com as diretoras do Colégio Miró, porque nós, pais, a gente terminou o ano de 2024 satisfeitos, felizes, né? Eu, por exemplo, estou imensamente feliz de ter colocado minha filha no Colégio Miró, mas eu tô ansiosa, né? O que vai ter em 2025? O que é que eu posso esperar? Já dá aquela agoniazinha. É por isso que a gente tem que esclarecer aqui com as nossas maravilhosas, as diretoras do Colégio Miró, Clara Coelho e Cândida Múzio. Clara é coordenadora da educação infantil e Cândida, coordenadora tanto do ensino fundamental 1 quanto do ensino fundamental 2. Então, elas duas é que vão poder matar todas as nossas curiosidades. Muito obrigada, gente, pela participação, por terem aceitado mais uma vez o convite para estar aqui no Mirocast. E eu quero saber de tudo, hein? Tudo bem, Clara, Cândida? Tudo jóia. Oi. Vamos lá, como é que vai ser, gente? O que a gente pode esperar de um ano que está começando, né? Um ano escolar, um ano letivo. Muitas vezes eu, por exemplo, como mãe de uma aluna do segundo ano, que agora vai para o terceiro, o que acontece no quinto ano, no sexto ano? O que a gente pode esperar? O colégio muda os projetos, muda o que vai fazer? Como é que funciona a lógica da escola, do Colégio Miró, ano a ano, à medida que o tempo vai passando? Vamos lá, então. A gente, quando chega nessa época do ano, toda hora chega alguém para conversar com a gente na escola, né? Uma mãe, um pai, um professor, e a gente está sempre dizendo, essa é uma época do ano muito puxada para a gente, porque a gente está acabando o ano com todas as demandas que é encerrar bem um ano, e a gente está abrindo outro ano. Então, é exatamente o que você está dizendo. Nós já estamos com a cabeça em 2025. Nós já estamos trabalhando para 2025 faz tempo, né? Porque a gente está planejando o planejamento, por exemplo. Como é que os professores vão trabalhar em dezembro? Como é que a gente faz que os professores que estão a essa altura super cansados abram novas ideias, novos projetos, revejam os seus projetos, revisem o que foi feito e pensem em novas ações. Então, essa é uma ação que é uma ação muito robusta da equipe técnica, né? Os coordenadores, os orientadores, a equipe que trabalha na parceria conosco. A semana passada, por exemplo, nós tivemos uma reunião das 2h às 7h com toda a equipe de liderança, que é uma novidade que a gente vai trazer daqui a pouco. Nossa. Pensando sobre esse trabalho de 2025. Hoje de manhã, eu e Clara conversávamos longamente sobre uma série de detalhes desse trabalho de 2025. Então, para vocês saberem, um ano termina e outro já começa muito antes dele terminar. Isso acho que é importante a gente começar falando. E daí a gente pode seguir falando outras tantas coisas. E já, né? que já começou, o que é que a gente tem aí? Como Cândida falou, a gente já está com o 2025 chegando, né? Já está batendo na porta. A gente, como equipe de professores, coordenação e direção, se organiza partindo do que a gente viveu em 2024, olhando para esse percurso e buscando nesse vivido o que é que a gente vai projetar para 2025, pensando em coisas que as crianças viveram em 2024 e foi positivo e que a gente põe de novo na pauta, e outras coisas que a gente reorganiza. Nunca é viver igual, né? É viver outra versão, é viver com outras expectativas, porque os sujeitos que estão na escola, embora eles sejam os mesmos, supostamente, eles não são os mesmos, né? É paradoxal, mas é verdadeiro. Uma criança que viveu o grupo 2, por exemplo, e passa para o grupo 3, ele vai agora viver a escola numa outra condição, com mais independência, sabendo falar melhor, podendo usar o corpo de maneira mais autônoma. Então, a gente parte sempre da ideia de que as crianças nunca são iguais, né? Ainda que elas sejam crianças. Você me tocou no ponto agora que eu fiquei pensando, né? As crianças, a gente de um ano para o outro não muda muito, né? Mas as crianças, elas mudam muito. Então, para as mães também, não só esperar, os pais também, não só esperar o que a escola vai oferecer, mas como essa criança, já que mudou de cabeça, vai se comportar. Como é que vocês ajudam também os pais a entender como lidar não só com o novo ano, a nova perspectiva escolar,
mas também com a cabeça nova para aquele ano. Por isso vocês fazem tantas reuniões no início do ano, né? Eu queria falar disso. Todas as reuniões de pais do Fundamental, por exemplo, elas começam com uma conversa sobre quem são essas crianças com essa novidade, né? Então, uma criança de 8 anos. Quem são as crianças de 8 anos? Como as crianças de 8 anos se comportam? E qual é o perfil da série? O perfil daquele ano. Então, quando você, mãe de Estelinha, vai mudar agora, né? Estelinha vai para o 3º ano. Como as crianças de 8 anos se comportam ao longo de um ano? O que você pode esperar? Que você sabe que quando você estiver vendo uma coisa que Estelinha está fazendo, você vai poder dizer assim, eu lembro de Cândida dizendo isso, de que isso se espera de uma criança de 8 anos. E ainda, isso aqui que está mais sofisticado, ou que está mais difícil, ou que Estelinha está se deparando com isso porque é novo, você vai dizer, isso é deste ano. É uma coisa deste ano, que este ano as crianças vão trabalhar e mais. Dura um ano inteiro, porque tem algumas coisas que se desenvolvem o ano inteiro. Tem outras que a gente vê se resolverem no final do 1º trimestre. Mas tem outras que a gente só vai ter o resultado lá no final do ano. Então, a gente vai passar o ano todo vendo as crianças se desenvolvendo. Então, isso é bem importante a gente saber o que a gente pode esperar e o que a gente deve esperar de criança de uma determinada idade. Agora, veja, não é absoluto, né? Porque eles são sujeitos em processo de transformação. Acontecem tantas coisas na vida deles ao longo do ano que pode ser que alguma habilidade que a gente espera que se desenvolva mais lenta, com aquela criança vá muito mais rápido. Entendi. Porque ela viveu experiências que ativaram muito possibilidades e ela se desenvolveu muito mais rápido do que eu imaginava e do que você imaginava, né? Graças a Deus. A gente não tem um controle total dessas crianças, ainda bem. Né? Esse acho que é um ponto bem importante. Quer comentar? Acho que na educação infantil tem uma coisa que é muito comum para que vocês, pais, pensem, que é curioso, a gente às vezes até ri, temos que confessar, hein? Que é, a gente ouve muito comumente os pais comentarem, mas vão para a escola só para brincar. E aí, só para brincar com 3, só para brincar com 4, só para brincar com 5. Mas acontece que uma criança de 3, por exemplo, que brinca, e não é só brinca, hein? Sobretudo brinca, com 3 anos, ela coloca em ação uma condição de brincar tal, que é diferente de uma criança que brinca de 5, que coloca em ação outro brincar. Então, uma criança de 3 vai se interessar, sobretudo, com um brincar mais exploratório, com brincar em que ela vai montar. O outro vai chegando e vai ganhando uma importância nesse brincar, mas no grupo de 5, uma criança já está brincando com o outro de inventar e imaginar. Então, eles estão sempre brincando e, sobretudo, brincando, mas a maneira de brincar de um ano para outro muda especialmente, porque esse sujeito não é o mesmo, é um outro novo, né? É uma outra versão dele mesmo. Por isso que eu acho interessante que vocês tenham uma perspectiva não só dessa educação das crianças, mas eu sinto também uma educação de nós adultos, para a gente entender que cada fase também o que esperar. Eu lembro muito que no início do ano foi falado na reunião, né? Eles ainda vão brincar. Eles ainda não estão lá nem cá, eles ainda querem brincar e ainda estão virando estudantes. Isso foi perfeito que vocês falaram. Tem algo macro assim na escola que vocês... Esse ano o projeto macro da escola vai ser, sei lá, as emoções. Existe algo que norteia todo o processo ao longo do tempo? Então, essa é o que a gente vem agora, desse segundo semestre em diante, toda a equipe técnica da escola vem investindo exatamente nessa discussão de reorganizar a forma de trazer, no caso da educação infantil, as práticas, as propostas, as brincadeiras para esse segmento de um jeito. E no ensino fundamental também discutindo como trazer essas práticas, né? O nosso plano é de que a gente possa definir como equipe para a educação infantil, esse é o plano, tá? Isso é o que a gente está desenhando para o próximo ano. De que a gente eleja que a gente chama de objeto de conhecimento, por exemplo. Um grande objeto de conhecimento que vai, vamos dizer, ser o título de todas as investigações e explorações que o ciclo vai fazer. Sim. Desse grande título, a gente vai derivar várias outras investigações
que as crianças e os seus diferentes grupos vão tocar como exploração e investigação. Então, muda a forma como está organizada agora. A gente, hoje, de 2024, por exemplo, a gente organiza o ano por projetos didáticos e sequências didáticas, por exemplo. E no próximo ano, a proposta é de que a gente discuta um grande objeto de conhecimento que possa se desdobrar em várias frentes de investigação. E ele, então, vai durar 6 meses, tá? Então, um exemplo, se a gente vai estudar frestas, e dentro de frestas, o grupo 3 vai estudar buracos, o grupo 2 vai estudar cavernas, o outro grupo vai... Derivado de frestas, a gente vai abrindo vários outros objetos de investigação que estão costurados por esse grande título, tá? E que vai gerar boas formas de investigação. O que nos interessa sempre é que as crianças estejam estimuladas, que estejam animadas para colocar em ação todo o seu processo, a sua condição de pensar, investigar, explorar, que é típico do processo de desenvolvimento de crianças, né, que estão no mundo para descobri-lo. No fundamental também? Então, eu acho que é bem importante a gente falar disso, porque a gente tem usado, inclusive, uma palavra que é a escola precisa de uma nova engenharia. A escola precisa de um novo jeito de se configurar. Porque como nós estamos vivendo um tempo, sobretudo nesse período pós-pandêmico, não é que não havia um processo de transformação em curso, havia. Mas no período da pós-pandemia, a escola tomou outra forma. E essa nova forma que exige, por exemplo, que a gente esteja muito mais debruçado sobre as questões socioemocionais, que a gente gaste tempo mediando as relações entre as crianças, ou seja, que a gente desfoque dessa questão quase que única que era da escola, de ensinar fatos históricos, ensinar a escrever, ensinar a ler, ensinar a calcular, e que a gente possa trazer outras frentes de trabalho. Uma delas, que é bem forte, que todo mundo fala sobre isso atualmente, é esse campo das relações socioemocionais, certo? Mas, e eu estou dizendo isso para falar da necessidade de uma nova engenharia. Então, um movimento que a gente está fazendo, que vai dialogar com o que Clara traz, que é assim, ó, a escola precisa se reinventar. Isso está posto. Não sou eu que digo. Qualquer educador vai dizer isso nesse momento. Qual é a puxada de reinvenção que o Colégio Miró está fazendo? Uma delas é esse movimento super bonito que se inicia na educação infantil com o brincar e com a investigação. E que a gente está puxando para cá, para o ensino fundamental. Por exemplo, quando uma criança como a sua estuda as infâncias ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, ela tem uma possibilidade de ver como crianças brincam numa aldeia africana ou uma cidade da Argentina. Mas a gente quer que eles gastem mais tempo fazendo isso. Que eles possam se fazer perguntas e gastar tempo investigando. Então, pensando no que é novidade, a gente deve fazer no ensino fundamental um ensino, sobretudo na frente das ciências naturais e sociais, mais alargado. Que as crianças tenham mais tempo para investigar as coisas. Que as crianças possam mergulhar num objeto de conhecimento, num objeto de estudo por mais tempo. Isso é muito diferente de ter muitos textos, de ter muitas tarefas, de ter uma prova que chega. Porque isso dá às crianças um tempo de brincar em torno de um processo de investigação. Que acontece muito no 2º ano, mas a gente quer que continue acontecendo no 3º, no 4º, no 5º, no 6º. Aprofunda, então, né? É um aprofundamento e uma possibilidade de apurar o olhar, de gastar tempo, de brincar com aquilo, de fazer uma descoberta e depois fazer outra descoberta e outra descoberta. Isso. E isso não virá necessariamente a prova. Isso virá um conteúdo de aprendizagem que me dá vontade de seguir estudando, de seguir investigando. Isso é muito diferente de uma educação focada numa aprendizagem que é para ser medida numa prova. Você falou isso do aprofundar, né, do tema que se escolhe. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu não fui da época do Enem, mas a gente ouve falar muito da mistura, né, de uma prova de matemática que envolve português. Sim. Então, vocês resolvem um tema ali e tá em tudo. Isso. Tá em ciências, tá em história. Às vezes, tô falando aqui de mim, porque eu acho que os pais também vão se espelhar, né, mas...
Estela fala, eu não estudei português. Eu só estudei história. Tava tudo lá em português. Então, isso é fantástico. Parece assim que é um enemzinho que vocês já estão também. É bom a gente falar disso também, né? Que existe essa preocupação também no futuro. É curioso que você traga o Enem, Ellen, e como você vê o Enem, né? A partir de uma ligação de vários saberes, né? E aí, assim, o Enem é a ponta, vamos dizer que é a saída do ensino básico, né? E quando a gente pensa no início desse ensino básico na educação infantil, a lógica é a mesma. Na educação infantil, a lógica é a interligação dos saberes. A gente não chama nem ensino exatamente porque a gente quer proporcionar às crianças a experiência, a integração dessas crianças com o conhecimento de maneira complexa. Então, veja, se eles estão brincando de explorar um determinado buraco que vai dar num formigueiro, aquela exploração gera para eles a possibilidade de uma conversa e, em alguma medida, ajuda esse sujeito a falar sobre o que ele está descobrindo, entoar esse verbo de maneira cada vez mais clara, fazer com que a forma como ele está se comunicando verbalmente comunique o que ele está pensando, vale aí a redundância. As crianças podem, em alguma medida, dizer tem muita areia, né? Então, aí entra um conhecimento que é da quantidade, do volume. Então, eles estão ligados. Eu acho que a escola, a escola tem que investir de maneira atenta, cuidadosa, vale aí de novo a redundância, investida, para que a gente possa desfazer um pouco essa lógica, que é uma lógica que tem trazido para as crianças uma certa exaustão, um certo cansaço, um certo desânimo de estar no melhor tempo da vida, que é o tempo da infância, na escola, né? Então, o tempo, desculpa só, Ellen, para não perder isso, Cândida fala do tempo, volta na fala dela algumas vezes a palavra tempo, né? Então, falta tempo para que as crianças possam investigar melhor aquilo que é interessante para elas. Elas não podem estar o tempo inteiro pressionadas por um tempo que é o tempo que contraria uma lógica de investigação infantil, por exemplo. Porque tem a prova, porque tem o teste, porque tem a tarefa, porque tem o exercício. Então, ainda que isso pareça bagunçar um pouco a lógica escolar, histórica, mas a gente está num tempo histórico onde os sujeitos estão se apresentando também de outra maneira. Então, não dá para ver isso e ficar sem dizer nada. Eu citei o Enem, brinquei assim com o Enemzinho, porque na realidade a Cândida estava falando de uma nova engenharia. Isso. E o que o Enem, acho que traz pra gente, né, do Ministério da Educação, é essa nova forma de pensar e que a gente vê que vocês já estão também entrando desde muito cedo nesse raciocínio das coisas estarem interligadas, né? Quando o Enem surge, Ellen, com essa forma, isso já faz bastante tempo, inclusive, o Miró já tinha um trabalho na educação infantil e no ensino fundamental em que fazia articulações, que é o que você está dizendo. Então, a prova do Enem é uma prova que tem várias áreas contempladas numa mesma questão. E do que a gente está falando? A gente está falando de uma educação que privilegia a multidisciplinaridade. Esse diálogo entre as disciplinas, que, por exemplo, Edgar Morin fala de um ensino complexo. O processo de aprendizagem é complexo. As coisas não estão separadas, elas estão imbricadas, articuladas. A escola é que separa para ensinar. Então, quanto mais a gente juntar, quanto mais a gente articular, mais significativo é, porque na vida está articulado. Então, o movimento do Miró sempre foi, e agora a gente está fazendo um movimento de reinvestir nisso mesmo, né? Eu falava dessa história da equipe, já quero falar sobre isso, que assim, é uma equipe investida para trazer mais articulações entre todas as disciplinas. Então, quando a gente fala de uma abordagem projetual, o Miró já trabalha com projetos e sequências didáticas. Isso já é diferente de trabalhar com foco no livro didático. Então, a gente faz isso há mais de 20 anos. E agora a gente está trazendo um conhecimento que a educação infantil já vem garantindo, né, no Miró, a gente trazendo para o ensino fundamental, que é a abordagem projetual, que vai possibilitar progressivamente que esses sujeitos tenham essa possibilidade de articulação entre as áreas. Abordagem projetual. Abordagem projetual. Explica melhor um pouquinho o que é isso. Então, eu acho que se a gente entrar tanto aqui, a gente corre o risco de ficar muito conceitual, muito técnico, tá? Né? Mas vamos pensar, usando o exemplo que Clara trouxe, que as crianças vão investigar como é que são buracos, certo? Por quê? Porque dentro desses buracos acontecem vidas, certo? Então, se eu tenho uma pergunta, por exemplo, que é: quem mora dentro desse buraco? Ou na escola, ou, por exemplo,
as questões precisam surgir de algo que faça sentido para as crianças, por exemplo. Que tenha vida, que tenha vivacidade. Então, a gente parte, por exemplo, de questões socialmente vivas. Então, na escola tem terra, na escola tem grama, na escola tem formigueiro, na escola tem buraco, na escola tem borboleta. Então, na hora que as crianças se deparam com aquelas vidas, né, aquilo vira objeto de interesse e investigação. Então, é interessante, sim, que as crianças tenham a oportunidade de ir atrás, de descobrir como funciona aquilo que eles estão vendo, que tem um buraquinho ali e dali entra e sai uma formiga. Para onde ela vai? Me interessa saber isso. Então, à medida que você gera essa oportunidade, você parte de algo que mobiliza os meninos. Que é bem diferente de você dizer assim, ó. Hoje eu vou dar aula de como são as galerias dos formigueiros. Isso. E aí eu apresento uma imagem, eu digo como é que são, quem são essas formigas, os trabalhos que elas fazem ali dentro e as crianças escutam, certo? E depois elas fazem um exercício. É curioso pensar sobre as galerias dos formigueiros. É diferente, por exemplo. Mas quando a gente vem para uma abordagem projetual, a gente vai fazer as crianças olharem para ir para dentro. Com vida, né? E, na verdade, com perguntas com próprias. E o que mais, eu acho que a gente ajuda as crianças, a gente faz com elas, melhor dizendo, né? Não é eu vou fazer, né? Quando a gente fala de uma pedagogia participativa, há que pensar que esse sujeito que está na escola, ele tem pensamento, ele tem ideias, ele imagina, ele tem curiosidades. Então, é muito importante que a gente considere que esse sujeito, ele tem lugar, ele tem expressão. Então, é um sujeito que é para ser ouvido, que ele participa, que ele está... Então, por exemplo, as perguntas, elas surgem das crianças. São elas que guiam o que é importante para elas. E é lógico que um professor bem formado é um professor que não deixa quieto, né? É um professor que fomenta, que provoca, sabe? Que tira o tapete no bom sentido, porque ele está ali exatamente para entrar nesse jogo, né, com as crianças e fazer com que a investigação ganhe camadas mais profundas, camadas... Vou dar um né? exemplo disso com os meninos um pouco maiores, com as crianças de 10 anos. As crianças de 10 anos têm um projeto, e aí, diferenciando de abordagem projetual, mas veja como tem ponto de interseção, que é um projeto de reportagem. Eles escrevem reportagens a partir de temáticas que eles definem, que são coisas que eles estão querendo investigar, que é curioso na vida deles, que são perguntas que eles têm. Eles definem. E a gente faz uma grande rodada de temáticas que eles queiram investigar. Esse ano aconteceu uma coisa super bonita, por exemplo. Eles queriam investigar muito a vida nos Pumas, que é um acampamento que eles viajam. E eles queriam saber por que era importante fazer essa viagem, o que eles ganhavam indo para essa viagem, como é que isso mudava, o que mudava na vida deles com essa viagem. E 2 ou 3 crianças, não, mais, 3 ou 4 crianças resolveram escrever sobre isso, por exemplo. Mas tiveram outros tantos temas, certo? Quando eles escolhem esse tema, eles precisam fazer um roteiro de investigação própria. Não é o roteiro que a professora define, é o roteiro que ele define, o que é que eu quero investigar. Então, ele abre uma lista de perguntas que ele está se fazendo sobre essa temática e ele vai em busca disso. Ele vai ler muitas fontes, ele vai entrevistar pessoas. Nesse caso da Galeria dos Pumas, por exemplo, me entrevistaram algumas vezes, foram conversar com os alunos que já tinham ido para os Pumas, entraram no Instagram, entraram no site, foram ler sobre acampamentos. Então, veja, teve todo um processo de investigação pessoal. Agora, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, vocês têm uma linha de trabalho... Mas é uma linha, a gente vai puxar uma outra música, né? Agora de Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Isso. Que tem um guia, tem um propósito, tem uma proposta, Isso. tem um fundamento pedagógico, Isso. mas que está aberto para novas possibilidades a partir do que esses sujeitos vão trazendo. É isso, então. Por isso, tudo novo de novo. A gente não sabe ainda exatamente o que é que essas crianças vão demandar. Que perguntas essas crianças vão fazer? Por exemplo, nesse caso da reportagem, as perguntas mudam todo ano. As temáticas mudam todo ano, não são as temáticas que a professora define, são as temáticas que os meninos definem. Tem um projeto do primeiro trimestre, que nem sei necessariamente se nós vamos usá-lo esse ano, mas as crianças estudam a fauna doméstica.
Porque a gente tem dito assim, a gente precisa que as crianças desenvolvam uma relação de respeito com a fauna e com a flora também. Mas eu não vivo com a onça que eles admiram ou com um animal, né, de grande porte. Rinoceronte. Eles vivem com os animais que estão dentro de casa que eles nem olham que eles são animais. Então acontece uma coisa muito interessante, ver os meninos investigando a vida das traças, dos cupins, das formigas, né? Porque esses animais moram na casa deles. Não tira não, mas essa trata... Deixa aí que eu tô olhando Não tira pra ela. ela, tá tudo, tá valendo. E essa história começou uma vez que eu fui pegar uma camisa minha, uma camisa clássica minha, branca, de manga comprida, que eu usava, eu fui pegar para viajar. Quando eu pego a camisa, tinha um buraco na minha camisa de traça. E eu fiquei enlouquecida, perdi a camisa, né? E aí, um dia eu conversando com as professoras sobre isso, eu disse, já sei, vamos investigar essa fauna. Então, veio a partir de uma situação que eu vivi. E eu provoquei as crianças e hoje eles estudam muito isso. Mas a gente quer mais. A gente não quer chegar na sala com esse projeto já todo pré-definido. Então, veja, quando Clara diz do conceito Frestas e que é uma possibilidade de toda a comunidade da educação infantil estudar a partir de uma temática, isso no ensino fundamental está em processo de construção, não está assim ainda. A gente quer chegar aí, porque isso é uma revolução. Porque é uma outra forma de organizar o currículo. O currículo que está pautado a partir da BNCC, que é o documento que a gente tem, nacional, que tem que ser cumprido. Ele nos dá linhas. A gente pode inventar, a gente pode fazer o caminho que a gente quiser e a gente pode organizar do jeito que a gente quer também. Então, o que a gente está fazendo é tentar fazer um alinhamento cada vez maior entre a forma como a educação infantil vem trabalhando, que a gente se aproxime dessa forma também no ensino fundamental. Por quê? Porque tem um processo de transformação acontecendo na educação. E essa abordagem, por exemplo, que é uma abordagem regiana, é uma abordagem das metodologias participativas, porque a gente tem o quê? Sujeitos mais participantes da sua própria vida escolar. Isso sejam é pais, sejam estudantes, sejam funcionários, sejam professores. Não é algo pautado de fora para eles. É algo que eles constroem junto conosco. Que a gente dialoga com vocês, pais. Quando vocês nos dizem coisas e a gente vai pensando sobre, como é que isso chega em casa? Olha o que as crianças estão se perguntando, sabe? São situações que vão mobilizando os saberes de todo mundo. E o que eu acho que o mais importante de tudo isso, até para voltar para a sua provocação, de uma metamorfose ambulante sabida, né? Vale aí a vírgula. Porque não é uma metamorfose de ambulante, laissez-faire, de qualquer jeito. Não é. De jeito né? nenhum. Sabemos por onde estamos caminhando, estamos ancorados em princípios e estamos ancorados em saberes conceituais, mas o que nos provoca, né? Aliás, essa é uma marca típica do Miró. O Miró é uma escola que está o tempo inteiro provocando a sua equipe e se sentindo provocada também. O mundo está provocando a escola. O mundo está dizendo para a gente, e especialmente aí, abrindo aspas no mundo, as nossas crianças estão nos dizendo, do jeito que está a escola, eu não estou me sentindo mobilizado, né? E eles estão dizendo isso para a gente de vários jeitos. E a gente precisa olhar para eles, escutá-los e entender que o que eles estão nos dizendo é que eles querem aprender sim, que eles querem saber sim, mas como saber, né? Como os saberes me mobilizam. Então, quando a gente põe para as crianças a possibilidade de dar a eles também um pouco desse mancho, né? Nossa, o céu é o limite. E a gente não está abrindo mão de nada. Veja, a gente se mantém fiel aí a tudo que está previsto dentro dos documentos oficiais para a gente oferecer às nossas crianças, só que a gente está querendo ir mais. A gente está querendo crianças que pensem, a gente está querendo crianças que possam se fazer boas perguntas, a gente está querendo crianças que estejam consonantes com o seu tempo e com o mundo. E crianças que reivindiquem, porque Isso. eu presenciei, estava lá em algum momento na escola, crianças de 3 anos subindo a escada, e não era nem dizendo seu nome, viu? Era assim, vamos falar com Cândida, vamos falar com Cândida. Era comigo. Vamos falar com Cândida. Ah, não, foi diretoria. Um falava com... Tinha Cândida também, mas trocando até o R pelo L. Diretoria! Subindo, fazendo um motinho. Estamos falando de crianças ativas, não é, Ellen? De sujeitos ativos, que têm vez, que têm voz, que sabem que Desde podem... 3 anos que podem buscar uma diretoria para fazer uma reivindicação. Aquilo me inebriou, assim, que eu falei...
É a criação de sujeitos mesmo que fazem parte. Não é sujeitos do futuro, é sujeitos do agora. Só pra gente se divertir um pouco, outro dia, eu fico com os pequenos, né, gente? Então, os pequenos são, em geral, nos rendem, né, muito facilmente. Então, outro dia eu estava na sala e um de 4 anos bateu na minha porta. Preciso falar com você. Aí eu disse, tá bom, agora eu não vou poder lhe atender, mas você me espera um pouco que a gente vai conversar? Tá certo. E assim ele sentou e foi me esperar. E ele queria vir na minha sala porque ele queria fazer uma proposta. Aí eu disse assim, então, ele queria fazer uma proposta de trocar os horários, porque eles estavam enganchados com a questão dos espaços na escola. Olha que coisa bonita, o espaço é coletivo na escola, né? E vez ou outra eles esbarram com um grupo que está no parque, o outro grupo que está no parque, e eles gostariam de estar, por exemplo. Então, ele queria fazer uma proposta de horário de modo que... 4 anos. 4 anos. Então, veja, estamos falando de um sujeito que pensa, que usa a sua condição de argumentação, que pede espaço de conversa no lugar onde ele acha que ele pode ser escutado e que aquela escuta pode se desdobrar numa ação de alcance do que deseja. Então, é luxo só. E aí eu tenho 2 pontos que eu queria destacar. Como eu tinha acabado de falar antes de uma turma de 3 anos, não é uma sessão, não é um menino diferente que vai lá. É uma coisa que a escola deixa aberta, né? Exatamente. E até quando a gente propõe alguma coisa a vocês como pais, quem está assistindo aí vai concordar comigo, e muitas vezes vocês falam, é verdade, a gente vai repensar, não precisa ser assim. Isso. É uma escola muito aberta. E é muito importante, gente, que você que está assistindo aí, entenda que esse episódio, especialmente do Mirocast, é um episódio que a gente quer mostrar como a escola funciona. O que é que a gente pode esperar, não só de 2025, mas o que é que a gente pode esperar de um pensamento, de um posicionamento Miró em relação à educação. Eu queria comentar 2 coisas a partir desse comentário que você fez, Helen. Retomando essa questão da criança que vai à sala de Clara. Outro dia eu escrevi um texto, né, de um estudo que eu estou fazendo, falando sobre a importância da escuta na escola. E eu dizia que quando eu vou cumprimentar as crianças de manhã ou de tarde, muitas vezes eu chego na porta e uma criança diz, eu quero falar com você, né? E às vezes eles falam comigo ali na porta mesmo, às vezes eles marcam um horário, posso ir na sua sala? Posso ir que horas? Posso ir amanhã? Então tem um conteúdo aqui que não tem a ver exatamente com o que é que ele quer falar comigo. Tem a ver com esse movimento de eu posso falar e eu posso abrir espaços de conversa com essas pessoas. Por quê? Porque elas vão querer falar comigo. Porque eu posso enrolar, né? Eu posso dizer, pode, depois a gente se fala, uma hora dessa eu te vejo. Não. Eles vão atrás de mim, às vezes eu não posso, eu digo, não consigo agora, mas venha tal horário e tal dia. Então, tem um movimento aqui que é muito importante, que é falar é importante, ser escutado é importante. Mas como é que a gente fala e como é que a gente busca ser escutado? E isso eu achei genial de Clara, porque na hora que ele foi procurar, você disse, espera um pouco. É isso aí. Não é no seu tempo. A gente tem um acordo, um combinado. Então, assim, não é a criança o rei da escola que vai chegar Exatamente. lá e falar. Aí a gente vê que tem toda uma didática, uma pedagogia por trás disso que vocês propõem. Exatamente. Eu vivi uma situação recente agora, que inclusive foi tratada com a menina, uma adolescente. Era aquele feriado que a gente viveu agora, 15 de novembro. E aí entra uma mensagem no meu celular e eu vi que era ela. Eu disse, oi, fulana, tudo bom? Enfim, estranho, né? No meio do feriado. Era ela era líder da organização da formatura do 9º ano. Peraí, a criança, era uma adolescente. Ela tinha o seu WhatsApp, é isso? Ela descobriu o meu WhatsApp, certo? E aí, era uma garota de 14, 15 anos. E aí eu digo pra ela, terei o maior prazer em te escutar amanhã na escola. E não segui a conversa com ela. Era feriado. Feriado eu não trabalho, certo? E ela entrou no meu celular, que eu não dei o meu telefone a ela. No outro dia, ela foi à minha sala, eu mandei chamá-la, porque eu disse a ela, amanhã eu faço questão de te escutar. Chamei ela na minha sala, a primeira coisa que eu disse para ela foi, como você conseguiu o meu telefone? E não era porque eu queria que ela me desse a resposta, eu dizer para ela, olha, você teve acesso ao meu telefone, a gente tem uma lei no nosso país que chama Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não sei quem te deu meu telefone, mas não era para você ter meu telefone. E muito menos para você usar o acesso a mim desse jeito. Então, por que eu fiz isso? Porque eu tenho ali a tarefa de formar essa garota. Sabe? Então, eu ensinei para ela, não briguei com ela, nada disso. E a gente seguiu, vamos lá, quero te escutar. Me conta aí o que é que você está precisando fazer, tá? Isso também é educativo. É também esse movimento de ensinar a falar, ensinar que você tem direito a ser escutado, mas você tem direito a ser escutado quando? No outro dia na escola. Não
1h da tarde no feriado Na com a hora sua que você diretora. lê. Não dá para ser assim, né? Esse Agora, é um ponto bem importante. São a projetos que a gente já tem, né? O projeto literário, a feira literária, teve também esse ano, meu primeiro ano na escola, eu estou completamente... Tem a mostra A mostra cultural. É. Isso tudo se mantém em 2025? Se mantém. Tudo isso se mantém e é muito importante porque a gente acaba usando uma linguagem que esses são projetos. Na verdade, isso não são projetos. Isso são, a gente chama de empreendimentos. São o objeto de trabalho, por exemplo, a feira literária. A feira literária, ela é um espaço de estímulo à leitura, mas naquele dia as crianças e os adolescentes apresentam os resultados dos seus trabalhos desenvolvidos ao longo de um trimestre inteiro, a partir dessa ideia de fomento a ampliar repertório de autor, ampliar repertório de estilo, ampliar repertório de gênero, aprender a comprar livro. Então, veja que o Miró não faz uma lista de livros que todo mundo tem que ler ao mesmo tempo. A gente tem uma biblioteca de sala em cada sala de aula da escola, do grupo 1 ao 9º ano. E os meninos compram esses livros a partir de critérios que a gente constrói junto. Então, essa é uma ação que costura o ano inteiro de trabalho. Certo? Toma forma nesse primeiro trimestre como feira literária, mas é o ano inteiro. São ações, Ellen, que são ações transversais, né? De novo, vamos voltar para nosso título, né? Que Paulinho Mosca emprestou, que é tudo novo de novo, né? O que é transversal? Por exemplo, a formação do leitor é um investimento transversal na escola. Ele se repete e ele segue todos os anos, né? É lógico que um menininho de 3 anos, ele vai ler um tipo de livro, né? Ainda que ele possa ler qualquer livro, tá? Vale aí a ressalva. Mas é comum que ele se relacione melhor e que ele escolha um tipo de livro. Que ele vá demorar mais tempo ou menos tempo com aquele instrumento, com aquele material. Os meninos de 4º ano vão se interessar, em geral, por outro tipo de livro. Então, esse é um investimento que segue na escola. Ele vai acontecer do grupo 1, como Cândida falou, até o 9º ano e vai se repetir todos os anos. A FLIM, que é a Feira Literária do Miró, ela é um ato educativo que resume, naquele momento, a possibilidade das crianças montarem as suas bibliotecas para aquele determinado ano, no caso da gente aqui, 2025. Elas mesmas. Elas próprias, né? Tem, claro, uma curadoria dos professores, tem uma ajuda de vocês, pais, né? Tem a própria possibilidade de se relacionar com o gênero que gosta mais. Então, o grupo escolar, professores, alunos, funcionários, pais, se juntam para fazer uma boa escolha, uma boa curadoria de uma biblioteca que vai durar, que vai sustentar os atos de leitura do ano inteiro, né? Então, isso acontece todos os anos na escola. Ou como na educação infantil, a brincadeiria. Então, a brincadeiria é a última atividade festiva do ano e que vai resumir os atos de brincar daquele ano, né? Então, a gente repete todo ano, mas nunca é igual. Mesmo que seja o mesmo nome, mesmo que até seja no mesmo espaço, mas nunca vai ser igual, porque os sujeitos nunca são iguais. E as propostas que a gente traz também para aquela atividade, ou da FLIM, ou da brincadeiria, ou da mostra cultural, nunca são iguais, né? Porque os sujeitos são sempre diferentes e vão acontecer de maneira distinta. Eu fiquei em dúvida aí, Clara, queria que você explicasse melhor. Brincar... Qual Brincadeiria. Brincadeiria. O que é a brincadeiria? Então, a brincadeiria é uma atividade que encerra o ano escolar, né, da educação infantil. Em geral, a gente faz esse brincar em praças públicas, tá? Geralmente acontece fora da escola. E ele tem a função de reunir todas as famílias e crianças e professores e funcionários para brincarmos juntos fora da escola, né? Brincar na escola a gente já brinca todos os dias, né? Brincar fora da escola traz um desafio, que é um novo espaço, que não é o espaço exatamente que é meu, né? É um espaço que é nosso, é da cidade. E comunica também, brinque com ele em qualquer lugar, não espere. Isso, brinca em qualquer lugar. E, inclusive, o lugar,
né? Esse território, esse espaço, ele gera para as crianças e para todos os sujeitos que estão ali habitando aquele lugar a possibilidade de, nessa interação, inventar o espaço. Né? Então, se eu vejo ali naquela praça uma árvore e eu resolvo que a árvore pode ser um ótimo recurso de brincar, eu posso interagir com ela de um jeito ou de outro e transformar aquilo no meu brincar. Né? Agora você falou aí, na brincadeirinha esse pai é convidado, ele vai lá para brincar. Mas ao longo do ano, de que forma, de tantos projetos aí que vocês falaram, né? Que eu achei incrível, tudo isso que vocês falaram, as crianças podendo participar, reivindicar. Como esse pai é convidado também, fora desses momentos pontuais, para que ele também entenda essa didática, essa lógica, nesse mundo ocupado que todos nós vivemos? Como é que esse pai participa junto com vocês para, nessa metamorfose ambulante guiada, ele também tem uma participação? Então, boa. Esse eu acho que é um ponto, né? Que é um ponto também que, em alguma medida, neste novo, né? Traz para a gente mais um desafio, né? A gente, escola, e vocês, pais, tá? Não é um desafio só nosso, né? É um desafio de vocês também, né? Educar as crianças é uma tarefa que todos nós abraçamos, as instituições. Então, a família e nós na escola. Cada um assumindo funções. A gente sabe que vocês, pais, estão super demandados, com um monte de trabalho, com muita coisa para fazer. E uma das coisas a fazer, né, é cuidar dos seus filhos. Então, a ideia de que a gente possa chamar vocês para a escola, né, no caso da educação infantil, tem vários momentos em que a educação infantil convida os pais para se juntar a gente, tanto para brincar, né, quanto para discutir sobre a educação dos seus filhos, quanto para ouvir sobre as aprendizagens das crianças, mas sempre convidando os pais a participarem dessa comunidade educativa. A gente sabe que não é simples e, para isso, eu acho que há que organizar outras frentes. E essa é a nossa ideia para 2025, por exemplo. A gente está com a ideia de, no próximo ano, criar um conselho de pais, né? Então, juntar de cada grupo alguns representantes de pais que se juntem, né, para que possam conversar conosco sobre os processos educativos dos seus filhos, no diálogo com a escola, ganhando assento, digamos assim, para apontar, discutir, criticar ou trazer pontos que sejam relevantes para o processo educativo no diálogo com a escola. Para nós, eu acho que está ficando cada vez mais claro que essa conversa, né, de família e escola precisam ganhar mais camadas e mais possibilidades de tempo e de dedicação e de cuidado. Eu queria acrescentar isso, que nós vivemos na pandemia esse modelo, que foi muito interessante. Quando a gente elegeu, começou no ensino fundamental, depois a educação infantil fez também. A educação infantil fez diferente. Aí a gente tinha um diálogo mais estreito que nos permitia chegar em casa. Porque como a gente estava afastado, não tinha uma escola física, esse diálogo com essas famílias foi trazendo quais eram as discussões que estavam acontecendo nos grupos de WhatsApp. E a gente está vivendo esse tempo em que grupo de WhatsApp de pais, ele tem, no mínimo, essa dicotomia estabelecida. É para o bem e para o mal. Né? Então, ele resolve um monte de coisas na vida de vocês. Mas ele instala uma discussão entre vocês sobre conteúdos da escola e a escola não tem possibilidade de participação. Perfeito. Entendeu? Então, a escola fica sem contraponto. Como é que a gente dialoga e ajuda vocês a dirimir, a resolver coisas que vocês estão vivendo ali dentro, se a nossa voz não aparece hora nenhuma? Até porque se vocês estiverem no grupo, a gente não fala nada, né? Exatamente. Né? Tipo isso. Então, não dá para continuar assim. Toda vez que a gente tem, melhor dizendo, muitas vezes, porque não será toda vez, a gente tem uma brincadeira que tem algumas coisas que estão ditas lá que a gente não precisa saber. Idem, a gente também fala coisa de vocês que vocês não precisam saber. Não é? Mas tem determinadas coisas que não. Que é importante que a gente saiba, que a gente possa dialogar. Que tem que chegar no lugar, Tem que né? chegar na gente, sabe? Eu e Clara temos dito de uma forma muito explícita, nós não estamos de lados opostos. Nós estamos do mesmo lado, que é do lado de educar os filhos de vocês, entendeu? Só que nós precisamos estar juntos nisso. Então, a nossa ideia é que com dois representantes de cada classe, a gente tenha essa voz de vocês, trazendo o que é que está lá dentro. Porque aí a gente vai, faz contrapontos, conversa, e pode ser que a gente precise chamar uma reunião,
de todo Entendi. mundo. Ou pode ser que não, que vocês, grupos de pais ali do conselho, levem as questões lá para o grupo do WhatsApp. Às vezes, eu uso uma estratégia que Clara usa também, que é de gravar um áudio e pedir alguém assim, gente, coloca aí dentro Coloca do no grupo do grupo. WhatsApp. É. Porque como a gente não tá lá, às vezes eu preciso que a minha voz chegue lá. Né? Agora, como sujeito também, vou dar aqui uma opinião, né? Que essas pessoas também passem muita tranquilidade pro grupo, Sim. né? Que elas só vão passar aquilo que o grupo decidir. De repente, em Exatamente. determinado momento, senão aqueles ali vão falar, né? Não De criar... determinadas coisas que a gente não quer que sejam ditas, né? Isso, é. Esse é um exercício de muita responsabilidade, Muita. sabe? Isso. Então, as pessoas que vão ser convidadas, porque precisa ter um perfil, né? Quem é a pessoa que tem condição de fazer isso? Precisa ter um perfil. E a gente, sim, vai fazer uma sugestão de que sejam tais pessoas. Mas, veja, por trás disso tem uma intenção de seguir investindo nesse processo de aproximação das famílias, porque a gente está falando de uma metodologia participativa. Isso. Essa voz, né, que é a voz de casa, é uma voz que precisa entrar em diálogo. De novo, quando a gente brinca dizendo assim, a gente está criando um mantra, tá, gente? Que é assim, o mantra, não estamos em lados opostos, estamos do mesmo lado, né? E é uma brincadeira e ao mesmo tempo é sério, né? Porque, às vezes, tanto vocês, em algum momento, parece, né, que a gente está de outro lado, quanto pra gente também parece que vocês estão do lado oposto da gente. E não é essa a ideia, porque o que está no meio do caminho são as nossas crianças, Exatamente. né? É a nossa interseção. E é para isso que a gente trabalha e é para isso que vocês, né, também desejam que as crianças estejam bem assistidas numa escola. Agora, inaugurar isso é robusto, sabe? Porque desde conseguir garantir a regularidade desses encontros, Isso. né? Que não é fácil para ninguém, nem para quem vai ser pai, representante, nem para gente, e ter um espaço de síntese do que vai sair daí. No que é que isso se transforma? Né? Como é que isso volta para a comunidade como um todo? Quais são as questões que naquele mês merecem ser levadas, né, adiante pelos pais? Qual é a forma que isso toma? E até para tem um ponto que eu acho que assim é importante que a gente vai fazer isso junto, né? vai A gente vai fazer construir isso junto, a isso, gente né? vai construir. Mas uma coisa que é importante a gente já antecipar é que a escola, ela tem um saber, né? Um lugar de saber, de estudo, de investigação, né? De conhecimento que é da escola, que não é da família, né? Quando a gente chama para essa participação, imagine que dá trabalho fazer isso, né? De fato, é delicado em alguma medida, mas é assim mesmo. O Miró é assim. O Miró bota a cara e acha que é um caminho para a direção de conversa. Quando eu falo conversa, por exemplo, está acontecendo uma dúvida e essa dúvida é recorrente, aparece no grupo de WhatsApp mais do que uma vez, tem uma queixa. Então vamos aclarar, vamos sentar e conversar sobre isso, porque se é sobre a escola, vamos trazer para a escola e conversar com a escola. Ou, isso é um exemplo, ou então uma questão que é referente às crianças, ao processo das crianças. Uma criança em especial que tem menos amigos e isso aparece no grupo. Como é que a gente, como grupo também, escola e pais, ajudam essa criança que naquele momento está com menos amigos, né? Então, é a gente criar uma ideia orgânica de comunidade, sabe? Uma ideia de comunidade, vale aí o ponto. Se somos comunidade, estamos todos unidos por propósitos. Então, o que a gente quer fazer no próximo ano é dar mais um passo na direção de reafirmar a ideia de que uma escola é uma comunidade. E vocês, pais, fazem parte dessa comunidade. Qual é o lugar que vocês têm nessa comunidade? Então, precisa de voz, precisa de escuta, precisa de espaço. E o lugar que a gente tem nessa comunidade é o lugar que a gente busca. Eu percebo isso, porque não tem só reuniões de pais. Vocês estão sempre abertos a marcar, né? Um pai pode procurar, pode se colocar nessa posição de querer entender, de conversar. Essa troca é muito boa. Não tem momentos específicos fechados e limitados. Isso é muito bom. Isso. Eu sei que vocês estão com a novidade. Eu tô vendo ali na frente da sala do SOI, uma sala sendo feita. Já ouvi burburinhos. Eu queria aqui, né, que a gente revelasse, desse esse furo aqui, brincando. Furo de reportagem. O furo de reportagem. O que queria vocês vão falar ter ali em disso. relação à psicologia, algo assim? Na verdade, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto, porque assim,
lembram que a gente falou no início dessas necessidades dessa reengenharia e dessa sociedade pós-pandemia, né? E a gente falava dessas questões das questões socioemocionais, eu vou colocar ainda aqui as questões da saúde mental. E a gente veio vendo, e essa é uma fala bem generalizada das escolas em Salvador e fora de Salvador, de que há uma demanda cada vez maior de cuidar desses aspectos. Então, quando você vai para uma conversa comigo, você como mãe vai para uma conversa comigo, e você vai trazer conteúdo subjetivo, né, da sua família, da sua relação com a sua filha, essa conversa não é uma conversa de 20 minutos. Essa conversa é uma conversa longa. E o que tem acontecido cada vez mais é que as famílias estão chegando na escola, e, por exemplo, isso não acontecia tanto na educação infantil, hoje acontece muito, né? Precisando de conversa. Por exemplo, as nossas salas têm caixinha de lenço de papel, né? Porque, na maioria das vezes, há choro, né? Que é uma linguagem, é uma manifestação de coisas que a gente está vivendo. Então, a gente veio vendo que esse tempo e essa demanda, né, cresceu. O tempo de atendimento passou para 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Significa que tem uma demanda enorme de poder falar sobre isso. E como essa escola entende que os sujeitos são integralidade, né? São sujeitos sistêmicos, eu não estou ali simplesmente para ensinar as crianças, por exemplo, a aprender a calcular, é para esse sujeito ser sujeito, então a gente precisa gastar tempo com isso também. As relações interpessoais, eu conversava com uma mãe essa semana que estava sofrida com uma situação de amizade da filha, que tinha perdido um pouco algumas amigas, e ela dizia, meu Deus, eu estou impressionada como isso toma conta de mim. Claro, porque são as relações do seu filho, são as relações da sua filha. A escolha e desescolha do Escolhas, desescolhas, sua filha que não é chamada para ir para um aniversário que vai um bocado de gente, tudo isso tem um lugar. Então, a gente começou a perceber que como a escola ela é partidária disso, ela quer prestar esse serviço, ela precisava alongar os espaços e ampliar as possibilidades de encontro. Então, a gente está montando um núcleo de psicologia na escola. Que bacana. Esse núcleo de psicologia vai privilegiadamente atender os pais. Os pais. Não são as crianças. É para atendimento aos pais. As crianças estão atendidas pelos seus orientadores. E aí tem uma novidade, que a gente agora vai ter um orientador para o Fundi 1, um orientador para o Fundi 2, né? A educação infantil funciona de um outro jeito. Além da nossa psicóloga escolar, nós vamos ter um plantão de atendimento online. Então, os pais vão poder, 2 vezes na semana, entrar online e aclarar uma coisa simples, às vezes, sabe? Tipo, essa semana minha filha vai viajar e vai acontecer tal coisa com a prova dela que ela não vai poder fazer, ou o trabalho que ela precisava levar, ou ela, enfim, coisas desse tipo que você vai resolver muito rapidamente online. Mas só para não misturar. Não, calma, isso é para resolver. Tô dizendo, são 2 coisas, certo? Uma ação que é essa, mas por que a gente está falando do plantão junto? Porque muitas vezes a família precisa de 5 minutinhos com a gente, que vira 40 minutos, vira 50 minutos e começa com uma coisa pequenininha dessa. Então, a gente quer que as pessoas possam resolver essas coisas objetivas, ou às vezes que assim, ó, minha filha chegou chorando pra caramba em casa hoje, ou meu filho, e me disse que aconteceu tal e tal e tal coisa. E você fica em casa super angustiada sem saber o que aconteceu. Se você tem alguém que te atende ali rapidinho, isso pode ser meia horinha. Ah, foi isso? Ah, tá tudo bem. Ah, não, foi mais do que isso. Então a gente precisa marcar um horário. Um plantão escrito, um plantão online? Um plantão online. Mas você escreve e espera uma resposta. Não, você tem uma pessoa presencial para conversar com você. Na mesma hora? Genial. É síncrono. Agora, eu acho que vamos voltar para um ponto que eu acho que talvez possa ter ficado misturado para quem está ouvindo nossa conversa, né? Que são 2 coisas distintas. Uma é o núcleo de psicologia que a escola está projetando e implantando para 2025, que tem o propósito de atender num atendimento que a gente está chamando de um atendimento dentro da psicologia inicial, dentro de um X número de sessões que a gente ainda também está decidindo, perceber-se que é preciso de mais tempo, aí o setor de psicologia vai fazer os encaminhamentos necessários para isso. Mas esse atendimento inicial, às vezes a gente percebe, nós da coordenação localizamos que aquela família está com um sofrimento, realmente está afetada por algum ponto que precisa de uma escuta
de um profissional da psicologia, dentro da própria escola a gente vai ter esse serviço, tá? É um serviço que pode ser escolhido pela família, mas a escola dispõe, tá? E a gente, então, vai ter uma equipe, que é uma equipe que vai atender os pais dentro desse aspecto PC. Mas tá? seria um tratamento prolongado também, essa possibilidade, não ou só é. inicial? Não é prolongado. A ideia é de um atendimento inicial, tá? Com algumas sessões que a gente ainda está para definir quantas. E a partir dessas sessões que o setor de psicólogos vai definir se precisa de atendimento mais prolongado ou não. Mas veja, que tem uma coisa é você ir para o encontro comigo, que durou 2 horas, e você vai embora. E eu vou lhe ver, talvez, 4 meses depois. Outra coisa é você sair dali e ter uma possibilidade de ter, sei lá, 5 sessões. E você vai poder voltar na escola na próxima semana, ou daqui a 15 dias, você vai poder seguir falando sobre aquela questão que te afeta e que, portanto, chega no processo com o seu filho. Né? E de no repente processo... ali já dá conta. Isso, ou exatamente. Ou não, ou você identifique, preciso ir para um trabalho terapêutico que você vai escolher, ou a escola pode indicar, e você vai seguir esse trabalho, não necessariamente na escola. Então, a escola não vai se alongar. E por que a opção só com os pais e não com as crianças? Porque o trabalho com as crianças, ele é feito no campo educativo, certo? Então, a escola é um espaço de educação. Tá? E a gente está privilegiando isso. E dentro desse espaço de educação, nós temos trabalhos com o orientador, que vai para a sala de aula, a própria professora, que recebe formação de 15 em 15 dias para mediar as relações dentro da escola, e uma psicóloga escolar, que atende e que media os processos de conflito na escola. Porque isso é conteúdo de aprendizagem para as crianças, aprender a se relacionar. Esse conteúdo, que é o conteúdo escolar, a escola dá conta. Quando a criança precisa de uma assistência de um psicólogo, ela vai para um trabalho. Veja, o mesmo com os pais. Se o pai vai precisar de uma assistência prolongada, não é lá que ele vai viver o processo. E tem um outro ponto, Ellen, e todo mundo, que eu acho que é importante a gente assinalar aqui. A gente não pode esquecer que essa criança, ela está no seu lugar de identidade escolar. Eu estou na minha escola. Sabe, quando as coisas se misturam, eu estou na minha escola e ao mesmo tempo a minha escola é o meu espaço psicanalítico, é o meu espaço de terapia, sabe? Acho que a gente pode criar aí algumas confusões. É diferente da sua família ter um atendimento, porque, em geral, muitas vezes as questões também das crianças estão tramadas com as questões da família, né? Então, essa família vai ter um lugar de escuta, um lugar, né, de conversa inicial. Para as crianças, a gente tem já todo o investimento, como Cândida falou, do setor de orientação educacional. O que dá para perceber é um cuidado muito grande que vocês estão tendo também com essas famílias, né? Que é um acolhimento dessa criança. Porque quando você só trata a criança ali individualmente, na questão educacional, mais ou menos no que ela está sentindo, a gente acaba não acolhendo toda a questão, né? E vocês estão fazendo isso. Mas eu acho que a gente vai merecer um podcast um Mirocast só para isso, porque vai gerar muita curiosidade. Eu tô cheia aqui de perguntinhas. Eu imagino que quem está assistindo também, como é que vai funcionar, porque todo mundo vai gostar de ter um acolhimento, né, psicológico dentro da escola. Então, a gente vai fazer um salto sobre isso. Inclusive com a equipe de psicólogos, trazendo isso também. Boa ideia. Eu só queria destacar um ponto que eu acho que vale a pena para a gente pensar ainda nesse mesmo momento nosso de conversa, sobre esse novo setor que a gente está abrindo na escola. É que, assim, veja, por que o setor psi está ganhando expressividade na escola, né? A gente tem visto na escola, muito recorrentemente, as crianças e as famílias com várias questões de natureza subjetivas e vários afetos aparecendo, né? De maneira confusa, doída, conflitiva, doída, e que precisa se olhar para isso. A gente não passou pela pandemia incólume. A gente passou pela pandemia e a pandemia trouxe para a gente uma série de desdobramentos nas nossas questões de natureza subjetiva, para as crianças, para os pais. Então, olhar para isso é estar sensível a esse sujeito com o qual a gente dialoga, no caso, os adultos, né? E as tramas desses adultos com as nossas crianças. E a gente, então, está querendo dar mais um passo na direção de cuidar daquelas pessoas com as quais a gente se
relaciona dentro da escola, naquilo que é possível à escola. E na perspectiva da educação, porque o foco final é sempre ajudar essa criança a se desenvolver. Sempre. Exatamente. Exatamente. Esse é o objetivo principal. Então, a gente tem aí o Tudo Novo de Novo, né? As coisas que vão acontecendo de acordo com os sujeitos. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa aí para falar pra gente em relação a 2025, algo especial, algo que está se esperando, né? A gente sente que projetos que dão muito certo, eles continuam. O Pumas está aí há não sei quantos anos, né? O acampamento, que a gente já ouve falar desde que se matricula na escola. Mas tem algo mais, assim, que vocês queiram destacar? Eu não acho que é algo mais. Eu acho que vale a pena a gente, talvez, costurar e reiterar que tudo isso que a gente está fazendo é um indicador de uma escola que está debruçada sobre pensar os processos de aprendizagem de uma maneira larga, de uma maneira ampla, vendo a complexidade, sabe? Então, veja, para a gente chegar aqui, hoje é dia 1º de dezembro, né? 2 de dezembro. E tá com tudo isso estabelecido, significa que a gente está pensando sobre isso o ano inteiro, né? Então, é uma escola, como Clara dizia no início, que vai atuando, olhando para si, olhando para os processos e redesenhando. Então, o que é que é novo de novo? A gente reinventa esse processo o tempo todo, olhando para as pessoas. Isso não cessa. Tem uma brincadeira que a gente faz lá na escola, que tem um símbolo da nossa escola, que é um copo com um sorrisal dentro. E aí a gente brinca que quando o sorrisal acaba, a gente joga outro, né? Que é dessa efervescência, que é isso de estar sempre buscando, estudando, entendendo, investigando. Então, é um cotidiano, para que a gente tenha crianças investigadoras, nós precisamos ser educadores investigadores. Educadores que estão completamente conectados com esse cotidiano que é efervescente, que é da pergunta. Você disse assim, eu estou cheia de perguntas, a gente trouxe uma aqui, você está cheia de perguntas. E você pudesse fazer essas perguntas, ir na reunião de pais fazer essa pergunta, marcar um horário e fazer essa pergunta, e entendendo e ir pensando. A gente queria reiterar que nesse momento que a educação está em profundo processo de transformação e tem vários aspectos aqui acontecendo, né, do ponto de vista comercial e tudo mais, nós não abrimos mão de ser uma escola onde o centro dela é o sujeito que aprende, é a criança e é o adolescente. Isso é novo de novo. Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, perguntar uma coisa. Tá todo mundo, todos os adultos estão muito preocupados com a inteligência artificial. Eu tenho conversado com vários colegas, jornalistas, gestores de tráfego até, que é uma profissão extremamente nova, né? E que até o gestor de tráfego, que é uma profissão, sei lá, que tem 10 anos no máximo, já está preocupado com a inteligência artificial. Como é que vocês estão preocupados em formar crianças para um mundo que a gente não sabe quais serão as necessidades específicas, que profissões teremos, como teremos que agir, como essas crianças, né, que isso não vai ser mais um problema da nossa geração, mas vai ser da deles, como elas vão ter que agir diante da inteligência artificial. Como é que essa criança vai poder trabalhar, se sustentar, ganhar dinheiro diante de uma inteligência artificial? Então, eu acho que ainda bem que a educação infantil está mais distante disso. Que a educação infantil está mais distante disso. Mas eu acho que, como pessoa vivente desse tempo, e educadora, e estudante também, eu acho que tem uma coisa que nos salva, sabe? Nos salva porque, na verdade, em alguma medida, a gente fica pensando que essa inteligência artificial pode nos salvar, né? Também, mas em alguma medida, neste momento que a gente ainda não sabe como lidar com ela, a gente fica quase que pensando que vai se afogar nela mesma, né? Mas tem uma coisa que neste momento eu consigo pensar, e aí do lugar de educadora, é que se a gente ajuda nossas crianças a saber perguntar, saber fazer boas perguntas, a gente está, em alguma medida, mesmo que provisoriamente, caminhando não na contradireção da inteligência artificial, mas na direção da inteligência humana, que é quem sabe perguntar em qualquer lugar, em qualquer espaço, ela pode se salvar, né? Então, por exemplo, se você vai acessar o site... a plataforma GPT, você tem que saber fazer pergunta. Perfeito. Porque se você não souber fazer pergunta, você pode
você vai lá e você tenta achar aquela forma de se salvar na escrita do texto que você tem que entregar na universidade e você vai se quebrar porque você não vai conseguir. Agora, se você fizer uma boa pergunta, talvez você consiga usar o conteúdo que apareceu para você, inclusive se servir bem para o seu próprio estudo, né? Eu estou no doutorado tendo que me deparar com as situações que é de escrita de artigo, escrita de texto. Parece simples que você chegue lá e faça a pergunta e já saia com o seu artigo pronto. Não, lê do engano. Se você não fizer uma boa pergunta, aquele instrumento não te ajuda. Te ajuda quase nada, posso dizer. E na perspectiva de criação de sujeitos questionadores, vocês estão indo muito bem. Então, exatamente. É para inteligência artificial. Então, veja que a gente está falando de sujeito de 1 ano de idade que está fazendo perguntas sobre o que mora dentro desse buraco. Então, do buraco, de frestas e de coisas que ele está investigando. Então, desde sempre, a escola está dizendo para esse sujeito qual é a sua melhor pergunta. Então, e Cândida, que está aí já próximazinha do... eu diria tudo isso que Clara disse. Eu lembrei das crianças que dizem assim, a minha resposta é guarda. Não, mas já respondi. Ela já respondeu. Não, eu traria uma outra frente que eu acho importante, além de concordar com toda essa frente que Clara está trazendo, porque inclusive os meninos já estão usando, os maiores estão usando, né? E essa semana eu ouvi uma pessoa que me disse assim, jogue lá no chat GPT, escreva um informativo com isso. Eu digo, rapaz, eu vou começar a usar esse chat assim. Porque o tanto de informativo que eu tenho que escrever para casa vai me resolver uns bons problemas, né? Então, se eu fizer... Tudo bem, né? E tudo bem, se eu fizer uma boa pergunta e depois eu vou lá e dou uma qualificada nesses textos, colocando a minha marca, a minha identidade, né? Por exemplo, Clara escreve de um jeito para os pais, eu escrevo de outro. Se eu ler o texto dela, eu sei que é o dela e o que é que tem de marca dela ali, né? Mas eu queria trazer um outro ponto, que é essa questão do vínculo, das relações, da empatia, do sujeito. Sabe? De quem o chat GPT ou a inteligência artificial como um todo, por exemplo, uma consulta médica, né? Pode me resolver uma série de problemas de uma maneira muito objetiva. Mas ter uma pessoa do outro lado, com o jeito de ser, com a capacidade de perceber que o meu olho está diferente, né, naquele dia, que meu rosto... Hoje você esteve na minha sala, abriu a porta e eu digo, fulana não está tão bem hoje. Sabe? E essa percepção, eu acho que a inteligência artificial não vai capturar. E como a gente está falando de humanos, a gente está falando de pessoas com afetos, né? Com sensibilidade, essa sensibilidade nunca será retirada das relações. Então, quando uma criança me olha e eu sei que ela está tristinha e eu digo alguma coisa para ela. Hoje um garoto estava terminando de ensaiar uma peça e no início dos ensaios ele não falava praticamente. E aí eu resolvi chamar ele e disse, senta aqui do meu lado. E aí virei para ele e disse, você está arrasando. Ele tomou um susto, né? Porque ele é um menino muito fechado. Ele disse, você está muito bem. E aí foi. De repente o sorriso dele abriu, certo? Ele conseguiu acolher e ele precisava daquilo. Isso a inteligência artificial não vai tirar, né? Do meu olhar como diretora dele, que vai lá e diz, eu preciso dizer isso para ele. Amanhã a apresentação. Isso resume muito importante. Muito bem tudo que a gente falou aqui hoje, né? Nesse episódio do Mirocast, porque o tempo todo a gente falou muito de relacionamento, do sujeito que participa, dele também que tem a voz ativa na hora de constituir esses projetos. Fechamos aí com o espaço psi, né, desse cuidado. Porque eu acredito que hoje o que mais a gente pode entregar para os nossos filhos, antigamente dizia, a educação. Eu acho que além da educação é a condição de se relacionar bem, da inteligência emocional, né? Sim. Porque a gente não sabe o que virá aí no futuro. Exatamente. Nessa inteligência artificial e o trabalho do Miró vem com essa base do emocional muito forte, né? Sim. Muito forte. Há um tempo atrás, quando a tecnologia, e a gente está falando de máquinas, né, foi tomando lugar no mercado da educação, a gente ficava sempre muito pensativa sobre isso. A gente montou logo um laboratório e os meninos iam ter aula. E progressivamente a gente foi entendendo que quando a gente falava de tecnologia em educação, a gente não podia se resumir a falar teve a época da lousa eletrônica, né? Que a escola danara comprar não sei quantas lousas eletrônicas. A gente também comprou, mas a gente estava falando a gente sempre está falando de algo muito além quando a gente fala de tecnologia educacional.
Por exemplo, essa forma como você escuta o sujeito, isso que você diz ao sujeito, a gente está falando de tecnologia, o que está por trás não é só a minha sensibilidade, é conhecimento. Quando eu olho para esse garoto e digo isso, não é só porque eu sou uma pessoa carinhosa, porque eu sou uma pessoa gentil. Não. Você sabe o que fazer, né? Tem uma intenção pedagógica, tem um conhecimento estudado para eu dizer para ele, venha cá, sente aqui, eu preciso te dizer tal coisa nesse momento, sabe? É como a gente brinca, é de caso pensado, né? É conhecimento que está por trás. Isso muda muito no processo educativo. Eu acho que é interessante como você sumaria aí, né? Quase finalizando a nossa conversa sobre essa coisa das emoções na escola, né? Dos sujeitos na escola, melhor dizendo. É isso. Os sujeitos na escola têm centralidade. Eles estão ali, eles são olhados, eles são vistos. E esse eu acho que é o diferencial dessa escola, né? Que tudo novo de novo, mas esse sujeito, né, se apresenta pra gente de novo, de um novo jeito, né? E a gente vai viver com ele 2025 olhando para esse sujeito na sua singularidade dentro do contexto da coletividade, que essa é a alquimia perfeita da escola, que a escola é coletivo, sem esquecer que é constituída de sujeitos e as suas singularidades. E é isso que a gente faz, né? Que maravilha, para isso que a gente trabalha. Com essa fala aí de Clara, eu agradeço. Muito obrigada, Clara Coelho, Cândida Múzio, diretoras desse colégio maravilhoso. Eu não estou aqui só como jornalista, estou como mãe de aluna, encantada. Aproveito para agradecer, né? Foi o primeiro ano da minha filha na escola e eu não podia ter tomado ter tido uma escolha melhor, né? E complementando isso que você estava falando sobre os relacionamentos, o que eu vejo hoje, não só com a minha filha, mas todo dia que eu vou pegá-la, as crianças se sentindo donas do espaço. Em cada cantinho você vê uma criança ali e se relacionando com várias idades e com respeito e sendo vigiadas, né? No sentido de uma vigilância cuidadosa, carinhosa. Não estão ali soltas, elas estão vivendo o momento delas, mas também sendo percebidas como sujeitos, como vocês sempre falam, e como pessoas com seu espaço. Muito obrigada não só pela entrevista aqui hoje, mas por ter em Salvador uma escola tão especial, tão acolhedora. De eu ver minha filha hoje, depois de... Mesmo que a gente corte isso aqui, depois eu quero falar, né? Ver minha filha hoje depois de gostar tanto da escolinha dela, mudar de cidade, de uma vida toda, né? E vir pra cá e todos os dias encontrar minha filha extremamente feliz. E conhece fulana que tem 2 anos, isso aqui não vai ao ar, não é? Fulana que tem 2 anos, o outro que tem 9. E todo mundo conhece todo mundo, não é ela. É a escola que promove. Gente, isso é muito bonito o trabalho que vocês fazem, é muito bonito. Ellen, só a gente não precisa botar isso, mas é muito curiosinho. A brincadeirinha esse ano aconteceu na escola, não aconteceu na praça. A gente precisou dar esse respiro, né? Para que a gente pudesse se reorganizar. Fazer atividades em praças públicas não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige uma expertise em produção. Tudo, né? Segurança. Né? Isso. Aí, foi sábado a brincadeirinha da escola. E aí uma garotinha, eu cheguei num determinado momento, uma garotinha estava chorando do lado dos pais. Eu disse assim, o que foi? O que aconteceu? Por que tá chorando? Aí a mãe disse... é porque ela se perdeu. Eu disse, quem? Como assim, você se perdeu? Não, acho que você se atrapalhou. Quem se perdeu foi sua mãe. A casa é sua. É isso mesmo. E aí ela olhou pra mim e disse... Perfeita fala. É mesmo. Eu disse, é bem assim. Quem se perdeu foi sua mãe, a casa é sua. Então, esse lugar de pertença das crianças na escola é impressionante. Impressionante. Com essa fala de Clara, a gente encerra, né, esse episódio que eu acho que foi tão importante para mim como mãe, acredito que para todos vocês aí da comunidade Miró, e quem também tem interesse em conhecer a escola, tá escolhendo onde é que eu vou colocar meu filho, deu para sentir aqui o que é essa escola, como ela pensa, a valorização que ela tem no sujeito, no ser humano, que eu volto a dizer, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode trabalhar hoje nos nossos filhos são os relacionamentos, a capacidade de se relacionar, né, a inteligência emocional, porque a gente não sabe o que é que vem por aí no futuro. Então,
muito obrigada por dar a oportunidade a nós, pais, de conhecer mais profundamente, né? Pais que são tão corridos, hoje aí malhando na academia, lavando a louça, varrendo a casa, tá podendo aproveitar esse tempo e dentro de um Mirocast entender um pouco mais, né? Bem mais sobre tudo que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho de vocês. E que venha 2025, tudo novo de novo. Obrigada, gente. Obrigada. Massa.